Nós vamos agora então para a nossa 70 semanas de Daniel, parte 2. Nós estamos na preparação para o estudo do Apocalipse. O livro do Apocalipse, em sua grande parte, ele vai descrever um período, que nós chamamos então o período da tribulação. Nós já sabemos que o período da tribulação durará 7 anos. E a primeira coisa a ser vista por cada um de nós é a profecia, então, das 70 semanas de Daniel. É Daniel que vai, então, falar para nós que esse período de tribulação durará, então, 7 anos. Quando Daniel estava no exílio babilônico, Deus deu algumas profecias. A primeira profecia que a gente encontra, então, no livro de Daniel, uma é sobre o futuro das nações, especificamente a interpretação do sonho de Nabucodonosor. E uma outra profecia sobre o futuro de Israel e de Jerusalém, que é então a profecia das 70 semanas. Nós vamos falar aqui então, relembrar aqui um pouquinho essa profecia sobre o futuro então das nações. Futuro das nações. Os irmãos lembram lá que nós falamos então dos impérios. Eu trouxe aqui, para a gente passar, ali está então os impérios. A estátua, que foi então a visão, que o sonho que foi então interpretado por Daniel. Nós temos a cabeça de ouro, que é o Império Babilônico, e nós temos ali uma estimativa de tempo, A gente não pode dizer assim 100%, mas nós temos aqui uma ideia de tempo. Então, o Império Babilônico, ele surgiu de 612 a 538 a.C., depois do Império Babilônio, o Império Medo-Persa, 539 a 330 a.C., nós temos então ali o Império Grego, que é então o quadril da imagem, 330 a 63 a.C., e aí nós temos ali o Império Romano, 26 a.C. até 476 depois de Cristo, em sua primeira fase. Então é aqui, nesse Império Romano, que surge Jesus. Nessa fase do império. E aí nós temos ali a profecia final sobre o futuro das nações, que são os pés, que é o Império Romano restaurado em sua segunda fase. Então, pelos nossos estudos, nós vamos observar e ver que ainda esse Império Romano, em sua segunda fase, ressurgirá. Ok? Agora, essa profecia, ela é a partir de Nabucodonosor. É a partir do Império Babilônico. Então, nós tivemos outros 2 grandes impérios que existiram antes do Império Babilônico, que é o Império Egípcio e que é o Império Assírio. Só que a profecia de Nabucodonosor vai acontecer a partir, então, do seu império. Mas, para nosso efeito de estudo das coisas do fim, lá na frente, quando nós estivermos dentro do livro do Apocalipse, vai surgir algumas informações para nós sobre esses outros 2 impérios.
o Império Egípcio e o Império Assírio, né? Formando lá, né, as cabeças, vamos dizer assim, os cabeças. Já na sua segunda fase do Império Romano, o governo ele será exercido através de 10 reinos. E esses reinos serão então reinos independentes. Como que vai funcionar? Esses 10 reinos, eles se unirão por casamento, ou, para que a gente possa entender, por aliança. Eles farão então acordos. Lembra o que a gente disse na aula anterior, quando nós mostramos o mapa lá, do Império Romano? E a gente vê ali que o Império Romano, que durou até 476, ele tomou uma faixa extensa ali da Europa. E aí alguém disse para nós aqui que ainda a gente consegue observar e ver alguns hábitos desse Império Romano presente nos nossos dias atuais. Se nós conseguimos enxergar esses hábitos aqui aonde nós estamos, imagine se nós passarmos então por essas regiões, o que nós vamos encontrar lá? Além de acervos arqueológicos, que vão trazer então a informação dessa presença desse império então romano. Agora, os países então, né, nesse Império Romano na sua segunda fase, né, e talvez nesse tempo ele não carregue esse nome, Império Romano, mas ele pode usar um outro nome. Por exemplo, Comunidade Europeia. Né? Por que não se utilizar desse nome? Haja visto que nos nossos dias atuais já existe uma organização desses países europeus, tá? E que são então muito fortes. Tá? Então os pés e as pernas da estátua, vista então por Nabucodonosor, formam o quarto império, o quarto reino, mas na sua segunda fase. A gente não pode, amados irmãos e irmãs, criar aqui uma divisão. Então, ainda que a gente tenha uma data do Império Romano, e até bom a gente pensar aqui, porque se você for procurar historicamente os impérios romanos, nós vamos ver que o Império, babilônico, ou até mesmo o Império Egípcio, ele teve fases. Ele teve fases da sua criação, depois ele dá uma apagada, depois ele retorna com mais força, e aí passa também algum tempo sem. Então, é assim que a gente entende essa questão do Império Romano. É como se hoje ele estivesse assim meio adormecido. Perfeito? Então ele vai acordar, ele vai então reacender. A segunda fase, no contexto bíblico, para nós, ela só vai acontecer no futuro. Ela vai reaparecer nesse futuro. Por quê? Lembra que eu comentei aqui, e nós fizemos o comentário, que por detrás dos impérios, Satanás, ele também se aproveitava da situação para agir. Então, nesse florescer, nesse renascimento do Império Romano futuro, a eficácia de Satanás surgirá junto na pessoa desse grande líder mundial que nós o chamamos de homem da iniquidade, nesse caso, o anticristo. Nos capítulos 7, 8 e 11 de Daniel,
Deus ele vai dar então mais detalhes sobre esses reinos, né? E cita claramente, né, que serão então 4 reinos. Então, nós vamos ter lá, em Daniel capítulo de número 7, os 4 animais simbólicos. Nós vamos ter lá em Daniel capítulo 8, uma outra visão que ele vai ter, e Daniel, então, capítulo 11, ele vai falar então desse império, né, grego, derrotando o império medo-persa. Então, quando Judá foi levado cativo para a Babilônia, olha lá, ó, a gente está relembrando a lição passada, o jovem Daniel também estava entre os deportados, certo? Então, nós acreditamos que Daniel teria, então, essa faixa etária de anos, de entre 14 e 17 anos. E aí a gente falou aqui da firmeza, né, de Daniel. Daniel, então, decidiu em seu coração não se contaminar com a Babilônia. E o que aconteceu com ele? Deus, então, passou a abençoá-lo no reino da Babilônia. Ele, então, sobreviveu por 2 impérios e reinou com os governantes. Tal a sua sabedoria que Daniel, então, sobreviveu o império babilônico e também o império medo-persa. Eu quero ler com vocês Daniel capítulo 8, versículo 27. Eu, Daniel, enfraqueci e fiquei doente durante vários dias, depois que levantei e tratei dos negócios do rei. Fiquei espantado com a visão e não havia quem a entendesse. Olha só, qual foi a sensação de Daniel quando ele está então recebendo as visões, né, quando a profecia a respeito dos acontecimentos futuros que ele estava recebendo, causou nele. Né? Nós vemos aqui, até podemos dizer assim, como Daniel ficou emocionalmente. Aquilo mexeu com ele. Quer dizer, o que ele estava vendo, as visões que ele estava tendo, a interpretação que Deus estava trazendo para ele, e isso só foi possível pela ação do Espírito Santo na vida de Daniel, não é? E também isso, devido à comunhão que ele estava tendo com Deus, levou ele a ficar doente durante vários dias. Olha, enfraqueci e fiquei doente vários dias. Quando ele então recebe as revelações dos acontecimentos futuros. A profecia sobre o futuro de Israel e de Jerusalém. Pegue lá então a sua Bíblia, Daniel 9, a partir do versículo 24, isso. Diz assim: 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Que povo? Quem era o povo de Daniel? Israel. E para a sua santa cidade. Qual cidade? Jerusalém. Para acabar com a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir os santos dos santos. Saiba e entenda isto, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62
semanas. As ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa a desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Ok? O contexto dessa passagem, ela vem decorrente de uma visita que ele recebe. O verso 20 nos conta quem foi que visitou Daniel. Primeiramente, quando Daniel lê a profecia de Jeremias, ele diz assim: agora eu entendi tudo, o do porquê que nós estamos aqui em cativeiro. Quer dizer, olha o que o nosso povo fez. E aí, ele se derrama na presença de Deus em oração, ele pede perdão a Deus, ele jejua, ele se coloca na presença de Deus, e ele fica preocupado com toda aquela situação que o seu povo está passando, que o seu povo está vivendo. E aí, no versículo 20, você vai ver lá que enquanto ele ainda orava, enquanto ele ainda confessava o seu pecado e o pecado do seu povo, ele recebe a visita de um anjo. Como é que é o nome desse anjo? O anjo Gabriel. Ele veio rapidamente, Daniel diz. E Daniel diz que ele tocou nele na hora do sacrifício da tarde. Aqui tem uma aproximação com o momento em que Jesus Cristo entrega o seu espírito na cruz e morre. No sacrifício da tarde. Eu posso, assim, quase com certeza afirmar que a visita do anjo Gabriel a Daniel foi no sacrifício da tarde, na hora em que Jesus Cristo seria, então, onde Jesus Cristo entregaria o seu espírito na cruz. Mas essa é uma conversa para um outro momento. Olha só, Daniel 9:24. A palavra hebraica traduzida em nossas Bíblias por semana é a palavra Shabuá, que significa simplesmente setes. Os judeus, como nós já estudamos, tinham tanto semanas de 7 dias, como também semanas de 7 anos. Vimos em outras situações o uso da palavra semana, representando então 7 anos. Quando nós lemos então Daniel 9:24, 70 setes estão decretados sobre o seu povo. Ou seja, 70 vezes 7, quantos anos então estão determinadas para o povo de Israel? 490 anos. O que deveria acontecer então nesses 490 anos? Acabaria com a transgressão do povo, daria fim aos pecados para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia para ungir os santos dos santos. Então, nesses 490 anos, era para acontecer tudo isso. Certo? Olhem ali,
extinguir e cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, cerar a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Sabe quantos anos já estão cumpridos dessa profecia? Quantos anos? 483 anos. Quer dizer, restam apenas 7 anos. A pergunta é, ou a pergunta que eu quero fazer nessa hora para todos nós aqui, com base nesses 6 itens, ou esses 6 pontos. Olha lá, está tudo dentro do versículo 24. A pergunta é, já aconteceu tudo isso aqui? O que você acha? A transgressão já foi acabada? Já foi posto fim aos pecados? A iniquidade foi expiada? A justiça já foi trazida? Nós falamos não, né? Em parte sim. Em partes sim. O que Jesus Cristo fez na cruz? Ele expiou os pecados. Não é verdade? Então aqui diz assim, já aconteceu tudo isso, não há mais transgressão, não temos mais pecados, a iniquidade foi totalmente expiada aqui na terra, foi expiada por Jesus, mas não foi ainda manifestada a todos. Então, por exemplo, nós estamos na fase do período da igreja. Jesus Cristo já fez expiação pelos nossos pecados. Mas qual é a diferença? É que nós, hoje, entregamos a nossa vida a Jesus. A grande questão é que, independente disso, a palavra de Deus nos ensina que nós sempre temos que estar em constante vigilância, para que toda a imundícia que já foi lançada fora das nossas vidas não entre em nós de novo. Então, o já aconteceu, mas o ainda não. Quer dizer, vai chegar um momento, amados irmãos e irmãs, em que isso se tornará notório a todas as pessoas. E isso só acontecerá num tempo que nós chamamos na Bíblia de milênio. Correto? Aonde Jesus Cristo voltará a essa terra e reinará nela. Aí ficará notório, claro, para todas as pessoas. Quer dizer, tudo aquilo que nós pregamos hoje, tudo aquilo que nós testemunhamos hoje a respeito de Cristo, a respeito de Jesus, que Ele voltará, um dia se tornará notório a todas as pessoas. Né? Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Se nós pegarmos aqui Daniel 9, 24, com a volta de Jesus Cristo, com a vinda de Jesus Cristo, o Santíssimo será então ungido. Jesus é o Messias. Quando ele estiver então aqui na terra, fisicamente, aceito então agora pelos judeus como Messias, se cumprirão os 490 anos da profecia de Daniel. É interessante porque quando a gente pega essa profecia de Daniel, por que não colocar ali 490 anos, né, das profecias de Daniel? Mas não, 70 semanas da profecia de Daniel. A gente vai ver na nossa próxima aula, no nosso próximo estudo, mais detalhadamente, porque se você observar ali, vai chegar ali um momento que diz assim, ó, o príncipe haverá, por exemplo, 7 semanas e 62 semanas, depois 1 semana, depois metade de 1 semana. Então,
parece que isso confunde um pouco a nossa cabeça, porque quando se pensa em semanas, para nós, logo vem o quê? As semanas do nosso calendário. Para nós, semanas é semanas. Uma semana é 7 dias. 2 semanas é 14 dias. Nós nunca nos habituamos a falar assim, semanas de anos. Né? Uma semana de anos, que são, no caso, 7 anos. Ler aqui o final, disse Deus, Daniel, faltam 490 anos. Aí já se passaram 2.500 anos. Como fica então a profecia? Não se cumpriu? Veremos então na próxima aula a grandeza do plano de Deus, com mais detalhes, estudando mais especificamente então essas semanas. Amém?